Vamos falar agora da morte do Shinzo Abe, do ex-primeiro-ministro japonês, né? Provocou muita comoção o assassinato dele. Ele era um político importante, reconhecido por Donald Trump e Jair Bolsonaro pela corajosa postura conservadora. O Shinzo Abe foi assassinado enquanto discursava para apoiadores durante campanha eleitoral no Japão. O Japão que tem um rígido controle de armas, mas isso não impediu que o assassino utilizasse uma arma artesanal para matar o ex-primeiro-ministro. E em discurso, o presidente Bolsonaro lamentou a morte de Shinzo Abe e, visivelmente emocionado, Bolsonaro, que sobreviveu a um atentado, declarou que esse é o risco que correm os bons, os que defendem seu país. É o risco dos bons. É o preço por lutar por seu país. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o inimigo não está lá fora, está dentro da nossa própria pátria. Ana, e a gente ainda não sabe a motivação, né, o que levou esse homem de 41 anos a assassinar o Shinzo Abe. Muita gente fala que ele identificava no Shinzo Abe um protetor de um grupo religioso, a mãe dele teria doado muito dinheiro para esse grupo religioso, teria levado um golpe desse grupo religioso. Há quem fale já que esse assassino teria uma ligação com o Partido Comunista Chinês, também já li algo nesse sentido. Ana, seu comentário sobre o assassinato do Shinzo Abe. Bom, primeiro, Lacombe, que falha na segurança, né? É o que estão comentando aqui vários articulistas, tem muitos comentaristas da Fox News que eles já trabalharam também com segurança, já foram do FBI, já foram da CIA e hoje prestam as suas análises para a Fox News e todos eles em unanimidade, dizendo uma falha gravíssima ali da segurança. O atirador chegou muito perto, né? Foi um tiro assim fatal porque ele estava muito perto. Agora, o ex-premier japonês, ele tinha como a plataforma de governo exatamente essa anti-agenda globalista que nós hoje já iniciamos o programa aí mostrando as manifestações, né, na Holanda, no Sri Lanka, na Argentina, contra essa agenda globalista, onde o domínio, a decisão sobre as vidas das pessoas, elas ficam muito longe das pessoas, né? Principalmente na Europa, a Holanda aí sofrendo com isso, eles deixam as decisões nas mãos desses burocratas, tecnocratas lá em Bruxelas, e isso vai afetar. O Donald Trump avisou isso também, né? O ex-premier japonês era também um aliado de Donald Trump nesse conservadorismo, nessas pautas liberais, liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade intelectual. E o mais estarrecedor, Lacombe, eu não sei se vocês viram, quantas pessoas na China comemoraram o assassinato do ex-premier. Isso é estarrecedor, porque ele também defendia a independência de Taiwan, né? Assim como Donald Trump. Então, seguindo a linha aí de investigação, no Japão não tem brincadeira, vão descobrir as ligações desse assassino e eu tenho certeza que não vai ser como no Brasil, não, que até hoje a tentativa de assassinato do Adélio ao então candidato Jair Bolsonaro, ainda, né, uma situação cheia de perguntas, como o nome dele foi parar lá na Câmara naquele dia, quem criou esse álibi. Acho que no Japão as respostas elas aparecerão bem mais rápido. Ô Augusto, e esse deserto de líderes que você citava, então, perdendo Shinzo Abe, ele aumenta, né? Porque esse sim... né, tinha um papel importante, defendia, como disse a Ana, né, o combate a esse globalismo, a esse comando global. Perdemos o Shinzo Abe. Tinha ideias, né? Ideias, que é o que anda faltando. E acho que esse tipo de acontecimento
provoca aí duas sensações perturbadoras, né? Primeiro, o poder que assumiu a figura do assassino solitário. A gente vai, se aproxima, né, de alguma... A gente vê por esse histórico de presidentes assassinados, a facilidade com que a pessoa chega próximo da autoridade maior do Brasil, como é difícil, do país, como é difícil você proteger alguém. E a segunda coisa é essa aí, a ausência de pessoas aí que inspirem confiança. A democracia depende muito dos que a dirigem, qualquer democracia. Você tem a sensação, né, o que eu achei pouco informado, acho que o Japão é uma democracia sólida. Não é, não. Não é, não. O regime democrático japonês, esse sim, está na sua infância. Foi uma imposição dos vencedores da Segunda Guerra, saudável. Mas os japoneses, se você pega o comportamento deles ao longo da história, no século passado, eles não são tão democratas e tolerantes quanto a gente gostaria que fosse. Constantino, seu comentário. Pouco a acrescentar, né? Primeiro lugar, chama atenção para o que a Ana chamou. No Japão, né, choca, claro, porque parece um país mais pacífico, em que pese o Augusto lembrar desse passado, os kamikazes, o imperador, foi o general MacArthur que levou a democracia. Aliás, só um parênteses histórico aqui, chega a ser irônico ver tanta gente da esquerda acusando o império estadunidense, né, o império não sei o quê. Os Estados Unidos foram provocados, entraram na guerra, venceram, salvaram a Alemanha, pelo menos o lado bom, o lado ocidental, enquanto que o outro lado virou soviético, e no Japão ajudaram a reconstruir. E o general MacArthur fez um trabalho brilhante. Então veja que depois a Alemanha e o Japão viraram as maiores potências do mundo depois dos Estados Unidos. Então que império terrível esse. E, em outros casos compraram territórios, como a Alasca da Rússia ou então a Louisiana da França. Agora, voltando ao Japão, não vimos aí, né, nesse caso que chocou o mundo inteiro, não vimos, por exemplo, advogados aparecerem rapidinho de jato para sair em defesa do terrorista, né, do assassino. Então, essas coisas chamam atenção. Né? Outra coisa que você mesmo já trouxe lá, o cara fabricou uma arma caseira. Quer dizer, vamos parar com esse papo de que uma legislação restrita ao armamento vai proteger as pessoas. Não vai. Quando o cara quer fazer alguma coisa, ele consegue. Né? E essa questão que o Augusto traz, ela é angustiante, mas ela é realista. Quer dizer, o Kennedy, você não consegue proteger as maiores autoridades, os caras mais poderosos do planeta, com um exército de... Costa, uma vez eu estava conversando com um cara que tinha trabalhado num esquema de proteção indireta do presidente americano. Aí eu perguntei, ele falou, existe o esquema perfeito, uma maneira, você monta um esquema que torna o sujeito invulnerável a qualquer tipo de atentado desse tipo. Olha, não existe esse sistema se o assassino não estiver preocupado em sobreviver. Se ele não fizer questão de sobreviver, não há como você escapar disso aí. Esse é o ponto. E estamos lidando, né, com nihilistas e kamikazes, né? Muitas vezes. O caso do Adélio Bispo remete a isso, né? Só que não dá para acreditar, talvez, que ele tivesse solitário ali, né? Então, enfim, é uma situação angustiante. E veja, a imprensa mundial ficou muitas lideranças consternadas e tudo, mas lembraram muito pouco que ele era um grande nome conservador. É curioso isso, né? Quando não encaixa nas narrativas para vender que a ideia falsa de que um lado é fascistoide, é violento, agressivo, o outro é do bem, né? O outro tá lá mascarado, pegando arma branca, batendo em velhinho em nome do combate ao fascismo e é do bem. Então, assim, de novo, era uma grande liderança conservadora. Isso pode ter a ver, criaram inclusive um nome, Abenomics, assim como tem o Reaganomics nos Estados Unidos, ele tinha lá as políticas conservadoras dele. O Japão tem problemas estruturais muito graves. Ele governou durante um período ali de estagnação, mas podia ter sido muito pior. Então, de novo, um líder que defendeu a soberania do país contra os globalistas. É bom lembrar disso. E sobre a questão... Só um último ponto, Lacombe. Claro. Dentro da pandemia, né, nós vimos tantos médicos serem cancelados por
tentar trazer o tratamento precoce, ou alertar sobre os possíveis danos de uma vacina ainda experimental. E o ex-primeiro-ministro ele não teve medo de defender a liberdade do cidadão de escolher se quer se tratar, se quer vacinar. E ele disse que todas as informações deveriam ser disponíveis, né, publicadas para os cidadãos japoneses. E aí sim, o indivíduo decidiu o que ele queria, mas que todas as informações precisavam estar em absolutamente todas as bulas, todos os hospitais, no Ministério da Saúde, e isso é a base do conservadorismo, né? Você colocar qualquer informação, seja sobre economia, sobre saúde, sobre qualquer coisa, e deixar o cidadão escolher, porque hoje o que a esquerda globalista faz, ela terceiriza a culpa das pessoas. Não, matou porque é uma vítima da sociedade, morreu porque era gay ou era negro, e existe os opressores e os oprimidos, né? Essa divisão marxista de absolutamente tudo hoje na sociedade. E o ex-primeiro-ministro ele era exatamente a favor do pilar mais sólido do Ocidente, que é a liberdade, principalmente a liberdade de informação e de decisão. E sobre a questão das armas, né, é o que o Benê Barbosa sempre fala, né? Loucos e bandidos não respeitam leis. Por mais que você restrinja o acesso a armas, eles sempre vão arrumar um jeito. No caso no Japão, aí, do assassinato do Shinzo Abe, o assassino fez uma arma artesanal. E naquela situação, até com uma faca, ele poderia ter feito o ataque, porque realmente havia uma falha de segurança muito grande.